Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo Franco, na companhia do Renato Souza. Olá a todos, muita paz. Pois é, nós estamos, Renato, continuando quase já no final da primeira parte desse livro, Momentos de Saúde e Consciência, porque nesse volume os dois estão reunidos, mas são dois livros separadinhos, né? Antigamente eram livros de bolso. Sim. E nós estamos iniciando o capítulo 18, que vai nos falar a bênção da saúde. Exato. Eu vou ler a introdução, porque a Joana, ela sempre coloca uma mensagem para a nossa reflexão no tema. Tá. E esta diz assim: a vitalidade divina se derrama sobre mim e honro com excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico, mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso, que me não impele à marcha. Sadio e confiante, avanço vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida. Então, nessa mensagem aqui, a Joana, ela já faz uma reflexão para nós do que ela vai tratar no capítulo, que ela vai falar dessa vitalidade divina, das nossas mazelas e dessa necessidade de nos unir a essa fonte geradora da vida, Renato. É interessante, né? Eu gostei muito do terceiro ponto aqui, que ela fala assim, né? Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso, e esse acidente de percurso sou eu quem busco. Sempre sou eu quem busco. As coisas, não existe acaso. Você contraiu essa ou aquela enfermidade porque, enfim, veio por... Não veio por acaso. Tem sempre uma explicação, tem sempre um ato falho, tem sempre algo que ficou para lá, seja moral, não é? Enfim, de qualquer ordem, não é? Ou tão simplesmente a nossa própria imperícia, não é? Eu vou pular daqui. Você vai pular daqui, pode correr o risco de você escorregar e se machucar. E tudo vem de onde? Vem do teu pensamento, vem dessas questões da nossa rebeldia. Mas é interessante que ela fala que é um acidente de percurso que não me impede a marcha. Então, por mais que você se depare com uma situação grave, não é? Perante a medicina da Terra, porque a medicina da Terra ela cuida, vamos colocar assim, não é? Basicamente do corpo físico, não é? Hoje a medicina da Terra já está se modificando, graças a Deus, não é? Tomando uma amplitude maior, não é? E entendendo que além do corpo precisa também de um tratamento que vai mexer com a emoção, que vai mexer com o pensamento, não é? E tudo mais, com o comportamento, não é? Mas a gente procura dar essa explicação nesse sentido, porque ela cuida basicamente do corpo, ela dá o diagnóstico para o corpo, mas o diagnóstico do espírito quem dá é Jesus. O diagnóstico do espírito quem dá é Deus, né? E ele é sim, ele sobrevive a tudo. Ele sobrevive a tudo, a todas as situações, a todas as circunstâncias. Então eu achei muito interessante essa terceira frase aqui, essa terceira colocação dela. É, né? Porque ela está a todo momento, por isso que o objetivo é o despertar da consciência, está a todo momento nos convidando a nos sentir espírito. Sim. Né? Uhum, porque como você falou, quem cuida do corpo, por isso que Jesus é médico das almas, de almas, não é? Perfeito. Uhum. Vamos lá, Renato, vai iniciando a leitura do 18. Então vamos lá, a bênção da saúde. Não é? A saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. Procedente do espírito, a energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destinam. Irradiando-se através do perispírito,
Fomenta a preservação do patrimônio somático, ao qual oferece resistência contra os agentes destrutivos em cuja agressão se engalfinha em luta sem cessar. Quando essas forças se desorganizam, aqueles invasores microbianos vencem a batalha e instalam-se, dando origem e curso às enfermidades. É o sistema imunológico, né? E aí a gente pode falar do sistema imunológico biológico e o sistema imunológico espiritual. Né? E os dois estão correlacionados ao emocional. Nossa, perfeito. Porque com o corpo físico nós participamos do mundo material e absorvemos ou não o que nos cerca. Com o corpo perispiritual nós projetamos o que absorvemos no corpo, pelo corpo material, projetamos para o espírito. Então, as experiências que nós vivemos trazem lições, mas essas lições, elas quando não bem refletidas e aprendidas, elas vão gerar emoções adoentadas. Exato. E essas emoções adoentadas é o reflexo do espírito. É o amor adoecido, né? Adoeceu, pronto, os sentimentos, as emoções ficam todas prejudicadas, né? Então ela continua dizendo assim, na área dos fenômenos emocionais e psíquicos, face à delicada engrenagem do aparelho pelos quais se expressam a incidência da onda energética do espírito. Nesses tecidos sutis, responde pelo desequilíbrio mais grave, se tornando a questão dos desconcertos e aflições alienantes. Nesse capítulo, as estruturas profundas do ser, abaladas pelas descargas mentais perniciosas, além dos desarranjos que provocam, facultam a sintonia com outros espíritos perturbadores e vingativos que se omisiam nos campos psíquicos, produzindo infelizes obsessões. Perfeito, não é? Como é que as nossas emoções são importantes, não é? A saúde dos nossos pensamentos trazem boas companhias. Se você não tem saúde mental, não é? Suas companhias, sem dúvida nenhuma, estão correlacionadas a esses comportamentos, né, Miranda? Porque nosso pensamento é vida. Nós ainda não fazemos ideia, o Emmanuel tem um livro, Pensamento e Vida. Sim. Não é? Sim. E quando nós vamos estudar o livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, nós saímos com a conclusão de que pensamento é vida. Perfeito. Cada uma migalha de pensamento nosso, nós estamos projetando formas, pensamento no fluido cósmico. E aquilo vai ter uma vida própria, que vai trocar conosco a nível de vibração. Isso. Não é? Aí nós vamos observar por que a importância e por que o exemplo que Jesus nos deu em oração. Ele tinha o dia a dia, a cada final de dia ele parava e se concentrava no intercâmbio de gratidão com o Pai, porque ele estava em missão na Terra. Isso. Não é? E ele precisava dar uma satisfação ao Pai. Essa satisfação não era dizendo, olha, eu fiz isso, aquilo, não. Era simplesmente pausar no final do dia e se entregar ao Pai para se fortalecer. Porque o outro dia ele ia precisar continuar conosco. Perfeito. E aí ela continua dizendo, a preservação da saúde exige cuidados preventivos constantes e terapêuticos permanentes pela excelência do que se reveste para as conquistas a que está destinada durante a reencarnação. Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. Aquilo que a gente estava falando, né? Esse equilíbrio psíquico, não é? E emocional é fundamental para a gente ter. Porque nada está parado. A troca é permanente. Sim, e você ajuda, né, Miranda? Você ajuda o médico. Sim. E nós temos uma página, acho que é José Carlos de Luca, se eu não me engano. Sim, no Médico Jesus. O livro Médico Jesus, não é? Em que ele fala, ajude o seu médico. Ajude o seu médico. Abençoe o medicamento que ele receitou para você. Abençoe o seu médico. Tenha pensamentos saudáveis com relação ao tratamento que você está fazendo, não é? E que, com certeza, suas células, não é? Todo o seu organismo, né, físico, né, vai responder melhor, né, a esses estímulos de boas emanações, né?
com certeza. É porque o tratamento, ele prescreve... Tem uma página também no livro, o Livro da Esperança, o Divino Médico, que vai falar justamente disso, que nós temos o melhor médico e o melhor receituário. Sim. A nossa dificuldade é a falta de atenção ao médico e a aplicação do receituário. Pois é. Depois sai por aí, né? Dizendo, o médico não serve, esse remédio não serve, né? E tudo mais. Não que não possa acontecer. Cada corpo responde de uma forma. Sim. E tudo, né? Mas de uma forma geral, você precisa também fazer a sua parte, aceitar. Quando o médico diz pra gente assim, não leia a bula do remédio que eu estou receitando. Não acontece? Não leia. Se você ler, você não toma o remédio. Não é? E aí quando diz ali, dá uma dorzinha de cabeça, você já acha que vai ter, e vai ter a dor de cabeça porque você já associou. Já está condicionado. Exato. Né? Os médicos materiais nos convidam, dentro da possibilidade, a confirmar. Dependendo da gravidade da situação, você vai a um médico, avalia a opinião dele, vai a outro, faz uma oração e pede a Deus inspiração para seguir o tratamento. Com o médico Jesus, ele traz o receituário, mas tem um detalhe. Tem medicações que trazem um efeito colateral. Exato. Mesmo com Jesus. Por quê? Porque a medicação dele é a lei de amor. O efeito colateral que vai surgir não é contra a nossa saúde, mas é contra a nossa doença. O orgulho e o egoísmo. E esse efeito colateral nos traz umas dificuldades que, se você não perseverar, você cede. Sim, sim. E você desiste do remédio do evangelho, desiste do tratamento espiritual, desiste da terapia da casa espírita, porque você... É a mesma coisa, você tem um formigueiro. Quando você começa a fazer a higienização daquela área, a primeira coisa é as formigas se assanharem. É necessário que ela se assanhe. Mas quando ela se assanha, o que é que vai acontecer? Se você já conhece formigueiro e sabe como é formiga, você vai se paramentar com luva, com a roupa, para não ficar com as ferroadas daquele tipo de formiga, né? Mas essas enfermidades morais que nós trazemos, na aplicação do Evangelho de Jesus, é natural que o efeito colateral aconteça, porque nós queremos a saúde, mas não queremos o esforço. Pois é. E aí não dá, né? Com certeza. Ela continua. Desse modo, visualiza-se sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, alicerçado no amor e na ação dignificante, na esperança. Liberta-te de todo o entulho mental que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te em paz íntima. Eu me lembro do próprio André Luiz relatando as situações que ele encontrou em nosso lar, quando ele foi trabalhar nas câmaras de retificação, quando ele foi, não é? Enfim, tantos e tantos relatos, tantas situações que a gente encontra, os próprios passes que nós encontramos que são dados, né, nos trabalhos que são feitos em Obreiros da Vida Eterna, não é? O órgão X afetado por energias, né, e tudo mais, eles vão citando os exemplos. E é exatamente as coisas que acontecem lá, nós carregamos para lá, até porque estamos muito presos ainda à vida física, não é? E aí, sem dúvida nenhuma, de alguma forma, a gente consegue plasmar esses órgãos, fisicamente falando, não espiritualmente, claro, e continuamos lá sentindo aquelas dores, sentindo tudo aquilo, sentindo todas aquelas situações, né, nos órgãos. Esses órgãos e os efeitos psíquicos de tudo isso, com certeza, né? Quando ela diz, liberta-te do entulho mental que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas, perturbadoras, conservando-te em paz íntima. Então ela deixa claro, ela fala dessa libertação desses entulhos por conta da necessidade da higiene psíquica, emocional e moral. Psíquica como? Buscando esvaziar esses quadros tenebrosos, não é? Que nos intimidam, que nos impossibilitam de ficar receptivos às emanações, às mensagens e ao amparo dos bons espíritos. Essa higiene emocional a nível de identificar essas emoções doentias que nos geram depressão, medo, pânico, e essa higiene moral através dos valores que nós vamos selecionando para a construção da nossa vida diária. Exato. Chegou aqui o Eduardo Araújo, não é? Quem sabe ele faz um pouco da leitura agora. Pois é, né? Mas a gente dá continuidade aqui enquanto ele se acomoda ali, ajeita o microfone, não é? Sem dúvida, tá?
E então continua dizendo assim, liberta-te, né? A gente já leu. Liberta-te, nós já lemos. Já lemos, né? Então, se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades, não é? Pensa na saúde e deseja-a ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. E aí ele fala daquela coisa exacerbada que pode nos levar ainda à perca da humildade, né, Miranda? Que é importante. Não é? E aí, no estágio em que nós nos encontramos, é normal. Eu quero porque eu quero a minha saúde. Tudo bem, a gente entende, mas eu quero porque eu quero é você tentar passar à frente de coisas que não dá para passar à frente. Você precisa ter discernimento, não é? E almejar. Almejar é uma coisa, não é? Vislumbrar também, não é? Agora, você agir de forma obcecada naquilo vai te trazer prejuízos, sim, não é? Sem dúvida. Tá. Quando ela diz, se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Porque nós estamos em constante movimento. A lei de progresso, ela é sucessiva. Sim. Não é? A lei de destruição faz parte da lei de progresso justamente para fazer arrumação. Então, às vezes, a saúde minada, aquela saúde aparentemente destruída, ela pode ser o ponto e o terreno próprios para que você faça essa avaliação de comportamentos, reprograme suas ideias e possa retornar de uma forma mais ajustada a manutenção dessa saúde, que pode não ser harmonização de órgãos, porque o estado de saúde vai muito além de harmonização de órgãos. Sim. Nós sabemos que tem pessoas aí com organização física saudável, mas que infelizmente não tem saúde, né? No verdadeiro aspecto da palavra saúde. Essa aí, frase que você citou, um abraço aos nossos ouvintes, se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença. Eu lembrei de um grande amigo, que era presidente de uma casa espírita, e aí você vê, né, as nossas responsabilidades. Presidente de uma casa espírita, uma pessoa dedicada, mas ele tinha um filho. Esse filho um dia chegou para ele e falou que era homossexual, disse para ele que tinha um companheiro, e ele surtou. Ele não soube lidar com isso, né? Partiu para cima do companheiro do filho, foi uma situação lamentável. Lembro disso como se fosse hoje. Nossos preconceitos, nossas dificuldades, sim, não estou aqui julgando o nosso companheiro, né? Mas esse filho acabou adotando uma criança, ele não queria ver o neto, e ficou aquela situação constrangedora, né? Um presidente de uma instituição espírita agindo dessa forma, mas a gente entendia... Dentro das limitações dele, né? Era uma questão de ordem pessoal, íntima, familiar, dificuldades que ele carregava, enfim. E aí, eis que ele descobre que está com um câncer. Extremamente agressivo, esse câncer, e ele tinha uma perspectiva de vida muito baixa, né? Menos de 1 ano, talvez. Ele foi ao lar de Frei Luís fazer um tratamento espiritual, e eu lembro que ele me falava que entrou lá na sala 1, se eu não me engano, do lar de Frei Luís, todo vestido de branco, uma camisa branca, e os espíritos atuaram ali naquele momento. Ele saiu com a camisa dele de branca, saiu toda vermelha pelo plasma sanguíneo. Os espíritos sem nenhum tipo de corte, sem nenhuma intervenção cirúrgica. Ele disse: Eduardo, eu só acreditei porque a minha camisa saiu completamente vermelha, de branca. A partir dali, os médicos ficaram espantados, né, com a evolução do tratamento. A doença entrou num controle. Ele viveu ainda 11 anos, né, com uma qualidade de vida muito boa. Ninguém dizia que ele tinha aquele câncer tão agressivo. Os médicos não sabiam responder como ele tinha sobrevivido tanto tempo. Mas o que foi importante? Ele aceitou o filho, amava o neto, aceitou o companheiro do filho, que frequentava a casa dele. Então, às vezes, né, quando a enfermidade nos visita, é uma oportunidade, né? E ele chegou a falar isso antes de desencarnar, né? Que o câncer na vida dele foi uma benção.
O câncer foi libertador para ele, né? Não deveria ser assim? Não, mas a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Ele teve a oportunidade, através da doença, né, da enfermidade, do despertar da alma. E graças a Deus desencarnou em paz com o filho, que é um garoto maravilhoso, né, uma pessoa inteligentíssima, um coração nobre, né, que adotou uma criança negra, né, pobre. Então ele aprendeu a ter admiração por esse filho, conseguiu se reconciliar com o companheiro do filho e morreu em paz, né? E graças a essa enfermidade que pra gente, né, quando a gente fala em câncer, a gente bate na madeira, né? Mas pra ele, o câncer foi libertador. A mágoa, o rancor, o ressentimento, a falta de perdão, não é? Vai trazendo, sem dúvida, todos esses problemas. E aí, os principais são justamente esses, né? O mais grave, o câncer, que todo mundo tem como, né? O infarto e o AVC. Sim. Porque aquilo vai... São mais devastadores. Você cultiva, você vai cultivando, chega uma hora que transborda e o corpo responde, não é? Vamos ver se dá tempo de terminar, né, Miranda? Que ela está dizendo, planeja-se, né? Ou planeja-te, saudável e útil, antevendo-te, recuperado e operoso no convívio familiar e social como instrumento valioso da comunidade. Vincula-te à fonte generosa, de onde promanam todas as forças e áureos recantos, os recursos necessários ao equilíbrio. Reabastece o departamento mental com pensamento de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida, de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. Doença, em qualquer circunstância, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, constitui expiação oportuna de que as soberanas leis se utilizam para promover as calcetas, né, que, sim, de alguma forma, somos quase todos nós. Saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo mais e melhor. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares, hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. E está aí o conselho, né? Vários conselhos que ela nos dá para a gente ter o mínimo de equilíbrio, né? Porque talvez não consigamos ter 100%, mas precisamos, aquilo que a gente estava falando, a gente precisa nos ajudar, precisamos nos ajudar, não é? E aí eu me lembro de um rapaz que começou, a gente não vai citar nomes, né? A mãe dele levou ele ao Bezerra, não é? E aí, numa conversa, até recentemente, estávamos numa mesa de estudo e ela relatou isso, não é? Em que ela falou para ele, disse, olha, tudo bem, vamos lá, se você não gostar, você não fica, não é? E ele quando foi perguntado por alguém de fora sobre a questão, né? Ele falou assim, não, eu fiquei, eu fui acolhido, eu fui, de alguma forma, acender uma luz que estava apagada, porque disseram para mim assim, dá um tempo para você, cuida de você, não é? E aí, aquela frase marcou muito, porque ele olhou muito seriamente para quem falou isso para ele, não é? Dá um tempo para você. Dá uma chance para você, né? E ele ficou, está lá até hoje, né? Está lá até hoje, né? Com certeza. E é importante isso, com certeza. Você cuidar de você, todos nós precisamos cuidar da gente. E a Casa Espírita é um ambiente, nossa, sensacional para isso, importantíssimo para isso, não é? Dito isto, Maria de Fátima Miranda, chegamos ao final de mais um programa. Como diz a Joana, pensa, planeja-te, vincula-te à fonte generosa e reabastece o departamento mental com o bem. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.